eu quero dizer que a gente anda, a Igreja do Senhor anda com muita alegria, com muito poder, com muita glória, mas também com muita oposição. Sempre que a gente está crescendo, sempre que a gente está fazendo qualquer coisa, sempre pessoas se levantam. Você diz, quais são as nossas armas, pastor? Elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então, quando alguém se opõe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser gentil. É evitar o conflito. Mas, em seguida, nós devemos procurar, conversar, porque as pessoas que hoje pedem que a gente não estacione do lado de lá, durante a semana inteira, os clientes deles estacionam do lado de cá. Assim, o que é que você vai fazer? Eu vou pegar os clientes que estão do lado de cá e botar para dentro da igreja, amém? Amém. Fica meu pedido de desculpa pelo transtorno de ter que ir lá, voltar, estacionar, amém? Vocês estão preparados? Está tudo bem? Amém. Quem quer ter uma vida bem-sucedida, diga um amém bem alto. Amém. A Bíblia dá o mapa disso. Essa é a boa notícia. Amém? Então, o título da palavra hoje é Ser Bem-Sucedido. Em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3, a parte B diz, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Lê esse versículozinho comigo, diga, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Vamos ousar mais, vamos dizer esse versículo na primeira pessoa. Diga assim, e tudo quanto eu faço, serei bem-sucedido. Sabe, queridos, muitos anos de pastorado, e uma das coisas que o pastor faz é atendimento, né, de gabinete, receber as pessoas e tudo. E uma parte disso é escutar pessoas que estão dizendo assim, pastor, onde foi que eu errei? Porque eu fiz tudo certinho. Eu lutei, eu planejei, eu me organizei, eu queria fazer tudo isso, mas no final não deu certo. É como se eu tivesse nadado e morrido na praia. E, na verdade, o primeiro ponto o primeiro aspecto disso é que essas pessoas estão se achando derrotadas, muitas vezes, porque elas estão se comparando com outras pessoas. Eu não estou dizendo que não exista a derrota em si, mas eu estou dizendo que, às vezes, se olha para uma outra pessoa e acha que aquela pessoa está mais bem sucedida. Eu estou terminando o ano com esse carro, mas ele está terminando o ano com aquele carro. Então, esses padrões, esses valores, fazem muitas vezes você ficar depressivo, entristecido, por causa de uma análise, de um ponto de vista equivocado. A segunda coisa é que tem muitas pessoas que têm bons projetos, planejamento, começam bem, mas não conseguem levar esse projeto até o fim. Cansam antes, desistem antes. A palavra de Deus, nesse texto acima, eu peguei algumas versões para a gente poder entender melhor. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Então ele está falando de uma classe de gente que tudo que elas fazem dá o quê? Certo. Na revista autorizada, diz, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Na revista corrigida diz, e tudo quanto fizer prosperará. Na tradução brasileira diz, e ele leva ao fim tudo quanto empreende. Então você veja que é o mesmo versículo com conotações diferentes. Um fala que tudo vai ser bem-sucedido, mas também diz assim, ele leva ao fim tudo que empreende, ou seja, ele não desiste no meio do caminho. De onde foi que eu tirei isso? Eu tirei isso de um salmo, é o primeiro salmo do livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem 150 capítulos, 150 salmos. Esse é um salmo chamado Salmo 1. É um salmo muito lido, muito falado, mas nem sempre entendido, interpretado e vivido. Como é que diz esse salmo? Ele começa com a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado poderia ser traduzida por feliz, poderia ser traduzido por bem-sucedido, alguém que tem uma boa aventura, ou seja, ele começou algo e ele foi bem-aventurado naquilo, ele foi bem-sucedido naquilo, ele foi feliz no seu empreendimento. Então ele começa, bem-aventurado o homem, o varão, no sentido genérico, tanto o homem quanto a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quero pedir a gentileza a você que tem um boletim, de impor suas mãos sobre essa porção que nós acabamos de ler, é uma porção da palavra, e que você me repetisse numa oração. Diga assim: Senhor Deus, essa é uma porção da tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que divide a alma do espírito. Então, nesse momento, Senhor, eu estou com os meus ouvidos espirituais abertos. Eu quero escutar. Fala ao meu coração, para que a tua palavra viva se torne vida em mim, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar entendendo um pouco sobre o que é prosperidade. Muito comum se associar prosperidade a dinheiro, e não é feita essa associação na palavra. Salmo 112, quando fala de um homem justo e bem-sucedido, ele diz que na sua casa há prosperidade e riqueza. Ou seja, a Bíblia divide essas coisas. Não é errado ser próspero, é bom. Não é errado ser rico. É errado quando a riqueza lhe afasta de Deus. Mas quando a riqueza é dada por Deus para que você tenha para você e também você seja um financiador da sua obra, é uma coisa muito boa. Nós temos tratado sobre finanças aqui na igreja para que nós aprendamos a fazer do dinheiro um bom servo e que a gente nunca venha a ser servo dele. Amém? Quando você vai no dicionário, diz que existe uma palavra do latim que se chama prosperitate, que é felicidade, progresso, qualidade ou estado do que é próspero. A palavra que é usada aqui é no hebraico, porque é no Velho Testamento. E essa palavra é tislak. E ela significa avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, conduzir a um bom termo, conduzir a um bom resultado. Ou seja, do ponto de vista bíblico, ser próspero é aquela pessoa que tudo quanto faz dá certo. Isso é do ponto de vista bíblico. Amém? E a Bíblia nos dá o caminho da prosperidade. Porque muitas pessoas obtêm dinheiro, mas são muito mal sucedidos em várias coisas. Perdem família, perdem saúde, perdem o sentido da vida. Quando você é próspero, pode ser que essa sua prosperidade eventualmente lhe leve a ter mais dinheiro, mais condições financeiras, ou não. Mas você terá dentro de você o preenchimento de um vazio. Você estará dizendo assim: eu vivo, mas não vivo em vão. Você está dizendo assim: eu vivo com um propósito. Porque eu sei porque vivo, eu sei porque estou aqui, eu sei porque eu me movo, eu sei porque acordo, sei porque durmo. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso de uma maneira bem simples, o Salmo 1 nos dá 3 coisas que nós devemos evitar e 5 coisas que nós devemos buscar. As 3 coisas que a gente deve evitar são chamadas de ímpios, são chamados de pecadores e são chamados de escarnecedores. Muitas vezes a gente acha que está falando de classes de pessoas. Tem pessoas no meio envolvidas, mas não é necessariamente sobre pessoas que está se falando apenas. Está se falando sobre escolhas de modelos, está se falando sobre aquilo que eu quero seguir, aonde estou olhando, aonde estou colocando os meus olhos não estou colocando meus olhos. Ele está falando que essas coisas precisam ser evitadas. Caso não sejam, eu não conseguirei fazer as outras 5 e, consequentemente, serei essa pessoa que começa os projetos e não termina, faz projetos mal elaborados, desiste das coisas no meio do caminho, não tem energia, não tem força espiritual para ser o que Jesus nos prometeu, mais do que vencedores. Então vamos entender essas 3 coisas. A primeira coisa diz: não andar no conselho dos ímpios.
Então a gente já entende o seguinte, a Bíblia também chama aqueles homens que não têm Deus de ímpios. E, de certa maneira, se você disser, então eu não devo andar no conselho daqueles homens que são ímpios, que não temem a Deus, não é uma má interpretação. Mas preste atenção comigo quando a gente lê outros versículos. Jeremias 7,24 diz, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno. Eles andaram para trás e não para adiante. Noutra versão diz, mas eles não me deram atenção, nem obedeceram, pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso, há uma outra versão diz, o seu coração ímpio e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Queridos, não fiquem assustados com o que eu vou dizer, mas muitas vezes nós desenvolvemos, por traumas, decepções, frustrações, um coração ímpio. Por isso que a Bíblia diz que o coração, ele é desesperadamente corrupto. Então, muitas vezes, o que é que significa, então, não andar no conselho dos ímpios? De uma maneira prática. É não andar conforme o meu próprio coração. Você tem que admitir quem é que boicota os seus projetos. Quem é que boicota seus projetos? Nós estamos terminando um ano. Não levante a mão, não se denuncie. Mas quantos começaram o ano passado? Esse ano, no ano passado, diz assim, este ano eu vou fazer dieta. Esse ano eu vou terminar o ano fitness. Vou ficar magrinho, que vai ser uma beleza. E você começou bem. Você lembra que você começou bem? Não exatamente no ano passado, porque teve muitas festas e tal. Você disse, em janeiro eu resolvo isso. Em janeiro eu resolvo isso. Não é? Então, não 1 de janeiro também, porque sobrou muita coisa do dia 31. Mas lá para o dia 2, 3, você começou. Você disse, agora o negócio vai. E você ia bem. Eu me lembro de você dizendo, não vou fazer isso. Eu não vou. E você estava indo muito bem. Até que chegou naquela festa, na casa do irmão, o irmão disse para você, olha, eu fiz um doce que você vai amar, porque eu já vi você devorando um doce desse outro dia, e eu vi que você fez com gosto e com experiência, como quem sabe fazer isso. E você disse, não, eu estou de dieta. Mas a pessoa, amorosamente, insistiu. Você disse, não insista. Olhando para a pessoa, quase como quem diz assim, não vá terminar o seu projeto pelo meio do caminho, né? Ou seja, e a pessoa então disse, não, uma fatiazinha não faz mal a ninguém. Porque tem duas coisas que nos ajudam a boicotar essas coisas. Que mal há, ou seja, qual é o mal que tem nessas coisas, né? E a segunda é só uma vezinha, né? Então, quem foi que lhe convenceu? Foi o seu coração. Ele disse a você já faz 8 dias. 8 dias que você está de dieta e você tem ido muito bem, parabéns, você é um exemplo, você merece. Não é? Então, aí quando você comeu aquele doce, o doce ativou sua energia, você ficou muito energético. Ainda lembro de você como ficou incrível. E o que foi que aconteceu? É que um pedaço de doce, não sei por que motivo, geralmente pede outro. Eu acho que é para ter uma segunda opinião, né? Para não ficar só com uma opinião, né? E o fato, brincadeira à parte, é que se você for olhar o ano inteiro, alguns projetos bons que você planejou, eles foram boicotados por causa do seu coração. Você começou a trabalhar aquela pessoa que tem dificuldade de relacionamento, e você foi na casa dela, você fez o primeiro passo, a pessoa foi na sua casa, fez também o passo dela, e vocês marcaram até tomar um café, e foram tomar um café, e está dando certo, está começando a funcionar. Mas há um momento que a pessoa faz uma coisa que você se desagrada.
Entendeu? Qualquer coisa, porque quando você não está num projeto 100%, qualquer coisa que a pessoa fizer, você desiste. Você não vai muito com a cara da pessoa. E você está dizendo o seguinte: eu não posso fazer isso. Eu quero ter meus relacionamentos corretos. Sim ou não? E você sabe que para você viver com outra pessoa, você tem que entender que você não vai mudar a outra pessoa. Você tem que respeitar a outra pessoa. Claro que se a pessoa tiver um mau caráter, um erro, na amizade você vai, usando a palavra, ajudar a pessoa nisso. Mas tem gente que tem hábitos diferentes do seu, ou não tem? Sim ou não? Não é? Quando você gosta de alguém, você é mais fácil de perdoar as coisas. Quando você não gosta, quando você começa a ter dificuldades no coração, qualquer coisa lhe desagrada. Eu me lembro de uma vez de uma mulher que estava querendo se separar e ela me explicou vários motivos, mas teve um que ela disse: olha, eu vou dizer um que, olha, é para matar. Eu disse: o que é isso? Quando ele está comendo, que ele termina de comer, que ele chupa o dente. Eu digo: como é que chupa o dente? Ele faz assim: olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho vontade de pular no pescoço dele. Você diz: e como é que se faz isso, pastor? Se tivesse um bom relacionamento, você arranjava um fio dental para aquela pessoa, dizer: oh, o fio dental vai evitar esse chupa-chupa de dente. Não é fácil, gente, não é fácil você fazer um projeto e ficar nele. Não é fácil você ter bons relacionamentos. Não é fácil você ficar firme. E então a primeira coisa que a palavra de Deus está dizendo, porque você vai ser chamado a fazer essas coisas lá na frente, quando eu falar daqueles 5. Então eu estou começando aqui da parte que é a base. A primeira coisa que você tem que fazer é controlar aquele que pode ou te impulsionar ou te boicotar. Você disse: eu vou aprender inglês. E você começou no curso de inglês. E você já estava até passando daquela parte, the book on the table. Você estava mais que isso. Você já estava naquela outra frase, I tomatoes every day. E estava indo bem. Mas o professor começou a passar muito homework, sei lá o quê. E aí o coração falou: olha, isso não tem quem suporte. Eu falei com fulano disse: nada, eu aprendi na rua. Na rua, você vai para a rua, um fala de lá, você fala de cá e tal. Aí aquela pessoa, aquele bom aluno, deixou de ir para a escola. Quem foi que boicotou isso? Eu quero que você entenda, eu vou passar para o segundo ponto, mas eu quero que você entenda isso. Quem boicotou? O meu coração. Fala assim: meu coração. Bota a mãozinha nele. Diga: meu coração. Eu entreguei você a Jesus. Você não se pertence mais. Então pare de boicotar meus planos. Amém? Segunda coisa importante: não me deter no caminho dos pecadores. O que é que significa me deter no caminho dos pecadores? Não tem a ver com os pecadores, tem a ver com o caminho deles. Não me deter no caminho. O que é que significa caminho? Caminho significa modelo, maneira como anda, maneira como que resolve chegar do ponto A ao ponto B. Então ele está dizendo o seguinte: você tem um projeto, eu tenho um projeto, eu quero que isso funcione, eu quero que isso funcione, eu orei, eu entreguei ao Senhor, amém. E você na caminhada vai encontrar alguém dizendo assim: você está fazendo isso dessa maneira? Tá, mas eu faço de outra. Você tem que observar quem é essa pessoa. É uma pessoa que vive de acordo com o modelo de Deus, ela vive com o Senhor, ela de fato é alguém que você pode olhar para ela e dizer: eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Você diz: eu olhando para o carro dela, eu acho que sim. Não, olhe para a família dela, para os filhos dela, para o esposo dela, para a esposa dele. Olhe para o coração dessa pessoa. Não olhe para as coisas, olhe para os relacionamentos. Hoje em dia nós temos um caminho que nossa juventude tem se detido nele. Você fala: que caminho é esse, pastor? É um caminho que eu costumo chamar de Hollywood Way. Essa coisa que os filmes passam, essas coisas que os seriados passam. Então, como é uma coisa assim que vem junto com muito glamour, vem junto com coisas boas, apartamentos legais, roupas interessantes, gente que parece que é vitoriosa, o que é que ocorre? O que ocorre é que quando você vai fazer hoje em dia um casamento, a coisa mais difícil que eu tenho visto nos últimos tempos é explicar a alguém que vai casar que o dia do casamento é muito importante por causa da bênção de Deus. Só por isso. Porque quando você casa, ali é só o começo do resto da sua vida. E o que é que acontece? Você encontra jovens
que se preparam para o casamento, baseado no modelo hollywoodiano, que ficam assistindo séries ou filmes ou coisas de televisão, mostrando a noiva chegando de limusine, no outro caso chega de helicóptero. Teve um dia desse reportado no Brasil, uma noiva que chegou de helicóptero, o helicóptero caiu, ela morreu. Outro lá que viu um artista tomar uma champanhe num cálice e botar o cálice no bolso para levar para a lua de mel, porque isso daria sorte. Esse cálice quebra no bolso dele, corta uma artéria principal e ele morre. Que doideira, gente. Então eu tenho visto às vezes pessoas que não compraram sua casa, e gastam milhares de dólares numa festa. Você fala, por quê? Porque ele viu o casamento de Brad Pitt com Angelina Jolie. E ele fala, eu quero aquilo. E ele vai lutar por aquilo. Ele não observa se aquele casal que casou ainda está casado. Ele não observa qual é o matrimônio, o número tal que aquela pessoa está realizando. Então, eu estou usando esse modelo aqui, mas eu poderia usar 1000 modelos. 3 João 1,11 diz, amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. É simples assim. Então você tem que dizer a seu coração, não se engane com o exterior, não se engane com sua aparência, não se engane com seu glamour. Você não vai casar um dia, você vai estar casando o resto da sua vida com essa pessoa. Vocês entendem o que eu estou falando, sim ou não? E eu estou citando o casamento aí como um exemplo, é para qualquer coisa. Você vai fazer um negócio, você vai montar uma empresa, e você vai ter dificuldades. Você diz, por que eu vou ter dificuldades? Porque é assim. Aqui, os empresários que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. Você, quando coloca uma empresa, você tem que passar, às vezes, 2 anos lutando, batalhando, pagando para trabalhar, para começar a receber os frutos depois. Eu estou errado no que eu estou dizendo? Isso é a verdade. Então, o que é que acontece? É que você olha do seu lado, um cara colocou um negócio e com 15 dias, esse cara já está rico. Aí você diz, e aí, pastor, não é melhor assim? Queridos, um negócio que você coloca e com 15 dias você já está começando a ter sinais aparentes de riqueza, tem batata nesse angu, tem um negócio diferente aí, queridos. Tem coisa por trás. Dê tempo que você vai um dia ver naquele warehouse, carros festivos chegando na porta, aqueles carros que chegam com luzes, e levando aquela pessoa tão próspera, convidada para alguma reunião importante. Então, o que eu estou lhe explicando com todo o amor e com todo o carinho é, não se detenha nesse caminho. Você quer começar um ano com o pé direito, usando aqui uma expressão popular, de uma maneira correta? Fuja disso. Fuja disso. Terceira coisa importante, não me assentar na roda dos escarnecedores. O que significa se assentar, pastor? Diga assim, ter comunhão. Você fala, por quê? Porque você vai para um restaurante, você vai se assentar, do seu lado vai ter gente de Deus, vai ter gente que é escarnecedor, vai ter gente do outro lado. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando me assentar, ter comunhão, abrir meu coração, ouvir. Salmo 26 diz, eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipocrisias. A revista atualizada diz, eu não ando com os dissimuladores, eu não me associo com eles. Versículo 5, eu não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. 1 Coríntios 15, 32 diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem muita gente boa que eu conheço, que começou bem com o Senhor, começou tendo casamento restaurado, começou tudo isso, começou a ter uma certa prosperidade, começou a ouvir seu coração. Com pouco tempo, o GE que o ajudou não serve mais, a igreja que o abraçou não é boa, o pastor que pregou está muito velho. E o que é que acontece com relação a isso? O que acontece é que essa pessoa começa, sem perceber, a ouvir o ímpio do seu coração, a se deter no caminho dos pecadores e a eleger como conselheiros escarnecedores, pessoas que escarnecem, zombam das coisas de Deus, zombam de Deus. Essas 3 coisas, se você quer de fato ser próspero, rejeite. Essa é a palavra. Amém?
Será que eu posso escutar de você assim? Eu rejeito essas três coisas, em nome de Jesus. Mas agora vamos para o lado positivo. 5 coisas que eu devo fazer. A primeira delas, ter prazer na lei do Senhor. A prosperidade verdadeira passa por amar a palavra, ler com prazer. Salmo 119, 97, o salmista diz: quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Salmo 119, 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Por que aqui Davi tinha essa pegada? Por que ele entendia isso? Ele entendia o seguinte: a Bíblia me livra das armadilhas. Diga assim: a Bíblia me livra das armadilhas. A Bíblia trabalha com princípios, diga princípios. Então o que é que significa isso? Significa que toda vez que alguém me oferece algo, a Bíblia me dá o princípio. E eu, quando olho o princípio, eu percebo se o que me está sendo oferecido, esse princípio está sendo quebrado ou não. É preciso entender isso. Eu tenho que sair do lugar de, uau, sabe, eu às vezes tenho preguiça de ler a Bíblia, para o lugar de eu tenho prazer. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer de ler a palavra. A palavra é para mim um escudo. É para mim uma proteção. É como diz somente, ela é escudo e broquel. Ou seja, ela tanto é arma de defesa como é arma de ataque. Quando o diabo atacou Jesus, Jesus não atacou o diabo. Jesus simplesmente se defendeu utilizando a palavra. Alguém muitas vezes vai chegar para você com bons negócios, com boas propostas. Se você é alguém que tem prazer na lei do Senhor, você vai saber se essa pessoa está quebrando um princípio. Se ela estiver quebrando um princípio, não entre. Preste atenção, não importa como se começa um negócio, importa como termina. Quando eu ouvi essa frase há muito tempo atrás, eu me lembrei do Titanic. Nada começou tão bem como aquele navio. Era uma potestade dos 7 mares. Era um potentado, era um negócio maravilhoso. E nada terminou tão mal. Então não importa como você começa um negócio, importa o seguinte: quantos anos faz que você tem esse negócio? 5 anos, 7 anos, 10 anos, como é que ele está? Muitas pessoas começaram carreiras meteóricas maravilhosas. Isso não importa muito, importa o seguinte: como é que você está hoje, como é que você vai estar daqui a 10 anos? Então é preciso que eu entenda isso. A palavra de Deus me cobre, me blinda com relação a isso. Aí você diz: mas como é, pastor, que eu passo a ter prazer na Bíblia se eu não fui acostumado a isso? A Bíblia é tão maravilhosa que no mesmo trecho ela ensina. Ela diz: tem prazer na lei do Senhor. Aí ela ensina como é que eu passo a ter prazer na lei do Senhor, porque é um processo, é um ensinamento. Eu não nasci já com prazer na lei do Senhor. Aí você fala: qual é o processo? Ponto 2, na sua lei medita de dia e de noite. Aí você diz: como é que é esse negócio? Olhe bem, não me entenda mal o que eu vou dizer. Não haverá prosperidade com a mente tomada por sentimentos negativos e de derrota. Quando você começa algo que você já começa com sentimentos negativos e de derrota, o seu coração vai lhe boicotar mais cedo ou mais tarde. Então, como é que eu faço? É preciso que você tenha uma mudança de mente. É preciso que conceitos negativos saiam para que conceitos positivos entrem. Então, quando eu começo a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma troca. Eu estou retirando aquele conceito que me colocaram e eu estou colocando outro conceito. Aquele conceito que não vai dar certo, aquele conceito que eu sou assim, aquele conceito que alguém te disse quando você era pequeno, que você era irresponsável, que você era incapaz, seja o que for que está no seu mais profundo, no oculto da tua alma, quando a palavra de Deus começa a entrar, ela vai limpando, ela vai lavando, ela vai dizendo quem você é, ela vai dizendo: sim, de fato, antes você não era nada mesmo, mas agora você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é de propriedade exclusiva de Deus. Deus tem prazer em você. Você é a menina dos olhos de Deus. Faz muito tempo que Deus se deixa ver a você com amor eterno. Ele te atrai com esse amor eterno. Você é muito querido, você é muito amado. Você não foi gerado para a calamidade, você foi gerado para a bênção. Você diz: onde é que você arranja tudo isso, pastor? É a Bíblia que me conta. Porque se eu fosse ouvir as vozes negativas que eu já ouvi a minha vida inteira, eu já teria desistido.
Eu tenho um prazer na lei do Senhor. E como é que você mantém esse prazer, pastor? Eu medito nessa lei de dia e de noite, para que ela me lave, para que ela me lave. Amém, queridos? João 15,3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Profetize para quem está do seu lado, diga assim: você está bem limpinho pela palavra de Deus. Olha o que é que Salmo 119:11 diz: eu guardo a tua palavra onde? Olha onde é que ele guarda a palavra. Ele guarda a palavra onde? Ele fala assim: eu peguei o meu boicotador de planos e disse: eu vou dar um jeito em você, querido, porque eu te amo. Eu comecei a encher o meu coração com a palavra de Deus. Eu guardo a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Salmo 119:18 diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Coloca a tua mãozinha assim nos teus olhos e fala assim: Senhor, abre meus olhos, diga. Faz como Paulo fez, ele bota a tua mão no peito e fala assim: Senhor, abra os olhos do meu coração. É uma coisa espiritual. Queridos, eu era pequenininho, nasci num lar cristão, eu já contei aqui, quando eu tinha 3, 4 anos, ia lá para frente pregar e tal, mas quando eu cheguei na minha adolescência, eu me desviei. E quando você se desvia, você fica cego. E quando mamãe me dava a Bíblia, falava da Bíblia, eu não gostava, achava ruim pra caramba aquele negócio. E às vezes na mesa a gente era obrigado a ler a Bíblia. Tinha uns negócios lá, tinha uns dias que dizia: agora vamos ler a Bíblia. Hoje é o dia, seu Júnior. Quando a mamãe falava seu Júnior, era importante. Não é que eu era muito importante, não, é porque ou fazia, ou a vara da disciplina do menor iria entrar em ação, né? Então o resultado, eu lia, mas eu não entendia. Não sei se você está entendendo. Eu lia, mas não entendia. No dia da minha conversão, quando o Senhor, pela sua misericórdia, infinita compaixão, entrou naquele quarto e foi me buscar, eu abri a Bíblia, aleatoriamente. Eu abri no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 2. E lá estava dizendo assim: filho do homem, até quando você vai amar a vaidade e buscar a mentira? E eu entendi perfeitamente. Você disse: o que foi que aconteceu? Os meus olhos se abriram. A partir daí eu comecei a ler a Bíblia e entender algo espiritual. Então o salmista está orando. Você deve orar, pedir a Deus. Se você diz: pastor, mas eu sou aquela pessoa que eu leio, às vezes não entendo muito bem. Peça a Deus. Deus vai te dar. Diga: Deus, abra meus olhos. Deixa eu entender. Amém, queridos? Terceiro ponto importante. Ele diz: você tem que ser como uma árvore. Mas não como uma árvore qualquer. Você tem que ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O que é que significa isso, pastor? Queridos, não existe prosperidade sem criar raízes. Uma árvore ambulante não cresce. Você planta aqui. Está crescendo. Não gostei. Cava. Vamos para cá. Plantou a árvore. Passa um tempo. Aí a árvore fala para você: tudo bom? Você diz: tudo bem. Olha, eu preciso ser mudada de lugar. Por quê? Eu acho que meu tempo aqui passou, já acabou. Deus falou comigo. Aí você tira a árvore. Bota aqui desse lado. Essa árvore não vai crescer. Você entendeu, sim ou não? Você entendeu? Essa igreja faz 20 anos que escuta eu falar a mesma história. E você fala: o que é que significa isso? Não é velhice, porque se fosse velhice eu não sabia que eu estava repetindo. É porque a história é boa. Eu casei com a Rosana. E foi uma das coisas maravilhosas que eu fiz, porque eu estava lendo muita Bíblia, e o Senhor falou: vou te dar uma mulher que vai ser um espetáculo. Eu digo: eu acredito mesmo, né? Mas não vou te dar duas, vou te dar só uma. Eu digo: então tá certo, vou esperar, né? Casei com ela, a gente foi para uma casa, ela plantou na frente da casa um pinheirinho. Sabe o que é pinheirinho? Aquela árvore que é um pinheiro. Um pinho, né? E foi crescendo. O que foi que aconteceu? Nós fomos morar num apartamento. Ela disse: eu vou, mas eu levo o pinheiro. Minha esposa tem essas coisas. Às vezes, quando a gente sai de uma casa para outra, a casa todinha a gente vai alugar ou vai vender, não tem problema, mas tem um negócio que ela diz: esse eu levo. Diga amém. Então, ela levou o pinheiro num vaso. E a gente tinha um terreno na Lagoa do Bonfim, onde planejávamos um dia construir uma casa. Então, não podia ser colocado o pinheiro agora, porque não sabia como é que ia ser a planta da casa. Esse pinheiro ficou lá em casa, num vaso. 13 anos. 13 anos. Ele começou desse tamanho e com 13 anos ele estava desse. A diferença, ele era verde e ficou bem amarelinho. Você diz: por quê, pastor? Porque ele não era um pinheiro plantado junto a ribeiros
de água. Quando construímos a Casa da Lagoa, levamos o pinheiro para lá e plantamos. Um ano, queridos, o pinheiro já estava do tamanho da casa. Aquele pinheiro estava com sede, diga, estava com sede, diga. Nós plantamos ele junto a ribeiros de água, ele cresceu. Você é esse pinheiro, que talvez até hoje está plantado aí num vaso. Talvez o vaso seja bonito, talvez alguém regue você, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não fez você para ficar nesse lugar. Você tem que ser plantado junto a ribeiros de água. Você, para dar raízes, você tem que estar num lugar e gastar tempo nesse lugar. Casamento para dar fruto, gasta tempo. Você sabia disso? Empresa para dar lucro, gasta tempo. Uma igreja para você entrar e você se sentir participante dela e ver os frutos de todo o ensino começar a entrar na tua casa e atingir novas gerações, isso gasta tempo. Você entende? Diga amém. Quarto ponto, se você está plantado no lugar certo, o quarto ponto vai ser por osmose, frutificar. Mateus 7,19 nos adverte, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então o que é que significa isso? Por um lado, se você está plantado junto a ribeiros de água, naturalmente você vai dar o seu fruto. E por outro lado, se você não está plantado dessa forma, você vai estar ocupando um lugar indevido. E aqui está dizendo que há uma regra, há uma lei que se não se dá fruto, o que é que acontece? Corta. Você dizia, onde é que Deus entra assim na minha vida? Deus entra levantando uma igreja, que é o seu corpo na terra. E o que é que a igreja faz, pastor? A igreja intercede. Não sei se você entende a palavra interceder. Interceder é pedir por, é se colocar na brecha, é dizer, não faça isso, não corte, não corte, não corte, não acabe o casamento, não peça divórcio, não desista da vida, não desista das coisas, não faça isso. Olha o que diz a palavra em Lucas 13:7, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra o quê? Inutilmente. Então uma pergunta, por que ela ocupa a terra inutilmente? Quem conhece esse trecho sabe o que acontece depois. Você sabe o que acontece depois? O vinhateiro fala assim, é verdade, ela não dá fruto e ela deveria ser cortada, mas eu vou te pedir o seguinte, me dá 1 ano. Me dá 1 ano. O que é que você vai fazer nesse 1 ano? Se você não fizer nada, daqui a 1 ano o que é que vai acontecer? Nada vai ser cortado. Me dá 1 ano porque eu vou fazer o seguinte, eu vou cavar ao redor. Eu vou adubar, eu vou regar, eu vou cuidar, eu vou passar 1 ano cuidando, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Daqui a 1 ano você venha, se não der fruto pode cortar, mas se der fruto não corta mais. Diz assim, Senhor, me dá 1 ano para minha casa, meu casamento, minha vida, minha saúde, meus negócios. Diga assim, eu garanto que eu não vou ficar parado. Eu vou fazer o meu homework, diga. Você precisa cavar ao redor. Precisa adubar. Precisa regar. Você entende que isso é uma linguagem figurada, sim ou não? Por favor, marido, a partir da manhã não fique olhando para sua esposa dizendo, com licença, fique parada que eu vou cavar ao redor. Você diz, mas como é que eu vou cavar ao redor da minha esposa, pastor? Ora, meu filho. Ora, meu filho. Você vai mudar as coisas. Você vai amá-la, vai ouvi-la, vai aprender a adubar o terreno, é aquele cheirinho no pé do vidro, coisas espirituais, é aquele abraço que faz tempo que você não dá, é aquilo que você não podia fazer quando era namorado, que agora você é casado, você pode. Faça, por favor. Tem alguém perto da mulher aí ou do marido? Diga, faça, diga. É, queridos, é amar. Tem um bocado de coisa que as mulheres gostam, homem, que a gente não tem a menor ideia por que é que elas gostam. Então não entenda, só faça. E vice-versa. E vice-versa. Entende, queridos? Eu não entendo algumas coisas que a minha esposa gosta, mas ela gosta. Então eu tenho que aprender a gostar. Você falou, o que é que significa isso? Cavar ao redor. Roda a mãozinha assim, diga, cavar ao redor. Colocar adubo. Regar.
o fruto vai vir. Amém, querido? Você acredita nisso? Negócio, você tem negócio, tem negócio, tem negócio. O que é que eu faço, pastor? Oh, já expliquei. Vamos de novo, pega a mãozinha. Diga, cava ao redor. Como é que eu vou cavar ao redor do meu negócio, pastor? Às vezes você tem que sair dele. Você está no seu negócio quanto tempo? Manhã, tarde e noite. Você não sabe, então, fazer negócio. Os maiores negócios que eu fiz como empresário foi saindo. Foi quando eu saí. Estou lá, fiz tudo que tinha que fazer e o negócio não está dando, o cliente não vem. Você fez o quê? Eu fui cavar ao redor. Como é cavar ao redor? Eu fui visitar todos os meus concorrentes. Fui lá em cada um deles, tudo bom? Ah, você por aqui, eu estou por aqui, dá um abraço. E eu estava vendo o que ele estava fazendo, eu estava cavando ao redor. Você entendeu ou não? Por que lá tem cliente e aqui não tem? Se você foi roubar o cliente não fui fazer isso. Eu fui saber o que é que tinha. Eu fui entender onde é que eu estou errado, gente. Tem que sair. Tem que ir para outro canto. Tem que verificar. Você diz, como é que eu vou fazer isso, pastor, com o meu negócio? Você tem que sair. Você tem que fazer curso. Você tem que aprender. Você tem que reciclar. Ah, eu estou no negócio que eu faço cachorro quente. Ótimo. Quantas pessoas fazem hot dog nesse país? Quantos lugares você pode comprar um hot dog nesse país? Tem poucos ou muitos? Então, como é que você vai vender mais hot dog do que os outros? Diga assim, cavando ao redor. Quantos aqui vão em Nova York buscar comer aquele hot dog que tem lá naquela esquina lá? Já foram alguma vez? Não sei quantos aqui procuraram. É um hot dog super conhecido. Você fala, o que é que tem lá? Nada, é a mesma coisa e tal. Não, mas o cara inventa mil negócios. E o que é que ele fez? Ele cavou ao redor, ele foi perguntar aos executivos. Eu já uma vez perguntei. Disse, não, fui perguntar ao executivo, fui perguntar ao pessoal, como é que você quer? Não é assim, eu faço hot dog, é o meu hot dog, você come se você quiser. Que, meu querido? Um ano, ó. Corta ali. Tem que cavar ao redor, tem que adubar. Você fala, mas isso é espiritual que o senhor está dizendo? Lógico, porque você tem que trazer isso para a sua vida com Deus, para a sua saúde, para o seu casamento, para tudo que você tem. Você tem que entender o seguinte, a Bíblia diz que Deus criou tudo, criou o homem, animais, tudo. Aí tem um versículo que diz assim, presta atenção, só não havia o fruto no campo, porque Deus ainda não tinha criado o homem para arar a terra. Preste atenção, se Deus criou tudo e estava prestes a criar o homem, qual era o problema de fazer nascer o trigo, de fazer nascer o fruto do campo? Qual era o problema? Ele disse, não, eu decidi que eu vou fazer algumas coisas nesse mundo em parceria com você. Diga quem está do seu lado, diga, Deus decidiu que algumas coisas nessa terra Ele vai fazer, mas Ele conta contigo para ser parceiro dele. Amém, queridos? Último ponto. Esse é o ponto que muitos perdem a bênção já liberada. O ponto é esperar a estação própria. A Bíblia diz que são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dão seu fruto na estação certa, na estação própria. Tem um tempo para dar fruto. Eu não sou uma pessoa boa de agricultura, nem de plantar nada, mas eu leio, então eu sou bom de ler. Eu sou aquela pessoa que sabe da sua porque lê. Então, eu sei que tem árvores e árvores, tem um negócio que você planta, com um ano já está dando lá umas frutinhas. Um dia um casal aqui me deu uma mangueira, e eu coloquei e fiquei lá. E ele disse, como é que está a mangueira, pastor? Eu digo, está indo muito bem. Chegou um ponto que eu disse, olha, ela tem só um pequeno problema, isso quer não dá fruto. Ele disse, fruto? Assim, uau, pastor, precisa de 8 anos para começar a dar fruto. Eu disse, 8 anos, é. Agora, depois que der a primeira safra de fruta aí, se prepara que todo ano tem bastante manga. Tem coisa que espera 8 anos, você já imaginou isso? Outras 1 ano, não é verdade? Avisa quem está do seu lado, diga, tem coisas que demora mais, outras é mais rápido. Aí você fala, o que é que significa isso? Olha para mim que eu vou dizer para você ir para casa feliz. Na hora que você planta a tua árvore junto a ribeiros de água, e você diz, eu vou ficar plantado aqui, pode vir chuva, pode vir furacão, pode vir terremoto, mas aqui eu estou, minha família está aqui, tem água, e eu vou esperar. Eu estou dizendo a você que pode demorar 1 mês, 6 meses, 1 ano, mas as tuas folhas não vão cair.
Tudo que você fizer vai prosperar e os frutos virão na estação certa. Salmos 41 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Miqueias 7,7 diz: eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Eu não sei quanto tempo faz que você ora pela sua filha ou pelo seu filho. Eu não sei quanto tempo faz que você ora pelo seu casamento. Eu não sei quanto tempo faz que você ora pelos seus negócios. Eu não sei quanto tempo faz que você ora pelos seus documentos. Eu não sei, mas Deus sabe. E a palavra dele é: eu já liberei a bênção, espera. Eu estou só preparando a estação certa. Eu estou aqui diante de mim com a Tânia, que ela e o Zé Carlos caminham com a gente, junto com outros casais, como o pastor Marcos e tudo, desde o princípio. Tânia chegou aqui, ela era dentista no Brasil, mas ela não era reconhecida aqui. Quantos anos demorou para você ser reconhecido e poder operar como dentista? 17 anos. 17 anos. Mas aí um dia ela chegou a época das frutas, dos frutos. O que foi que aconteceu? Queridos, basta você ir lá agora no consultório dela e você vê que a árvore está bem cheia de fruto. É cliente saindo pela boca, né? No bom sentido. Espera. Mas não espera parado. Espera cavando ao redor, adubando e fazendo acontecer. Quando minha sogra viu que ela tinha cometido uma decisão que tinha consequências, você fala: qual foi a decisão? Ela era evangélica, de uma família cristã, e ela casou com um homem bom, mas que não era evangélico. Então, um homem que tinha outros conceitos, outros princípios. Ele era um homem bom, mas eram outras épocas. E para ele a sexta-feira à noite era dele. Então ele saía e ela não sabia absolutamente para onde ele tinha ido, nem com quem tinha ido, e o que ia fazer, o que é que não ia fazer. E ela sofreu muito. Não foram poucas sextas-feiras que eu e a minha esposa recebemos minha sogra em casa, chorando. Mas minha sogra nunca desistiu de orar por ele, de orar por ele, de orar por ele. E nessa caminhada, muitas vezes ela errou, porque ela não saiu, ela não cavou ao redor. Ela não fez isso. Então ela vivia em si mesmada. Ela dizia assim: converte ele, converte ele, converte ele. Ela estava esperando, mas a estação não estava própria, ela não estava preparada. Quantos anos, meu amor, ela orou pelo seu pai? 23 anos orando. Até que um dia, ela orando, Deus disse: você quer que ele se converta por quê e para quê? E ela disse que nessa hora ela sentiu vergonha, porque ela descobriu que ela tinha orado esses anos todos porque ela queria ter um marido que na sexta-feira à noite ficasse com ela. Não parece ser uma razão ruim, mas ela naquela hora entendeu assim: mas olha só, se ele morrer sem Jesus, ele passará a eternidade longe de Deus. Ele não será salvo. E eu nunca orei para que ele se convertesse, preocupada com a sua salvação. Então veja, um momento que ela cavou ao redor, que ela saiu, que ela escutou uma mensagem, que Deus falou ao coração dela, mudou. E ela começou a orar diferente. Ela começou a orar assim: Senhor, mesmo que eu não veja, mesmo que ele não se converta, eu ainda estando viva, mas converta meu esposo, para que ele te tenha como Senhor e Salvador, e para um dia, quando ele morrer, ele possa passar a eternidade ao teu lado. Porque a Bíblia diz que Deus nos perdoou. Amém, queridos? Você não vai para o inferno, nem ninguém, por falta do perdão de Deus. O homem vai para o inferno porque não aceita a graça do perdão de Deus. Deus te dá, Deus me dá, e eu posso ir para o inferno porque eu simplesmente digo: não quero, eu não aceito e eu não quero. Mas Deus já perdoou. E Deus já havia perdoado meu sogro? Sim. Mas faltava o meu sogro aceitar essa graça salvadora. E não demorou muito tempo depois que Deus mudou a cabeça da minha sogra, talvez um ano, e nós vimos meu sogro se render aos pés de Jesus e passar a ser com ela o companheiro que ela sempre
imaginou. Essa semana a gente estava conversando com eles e a gente disse, a gente não consegue falar com vocês. Ela disse, não, porque a igreja está em festa aqui, encerramento dos GEs, como se fosse para a gente, é o encerramento não sei de quê. Olha, tem dia que eu estou num canto, toda noite estamos jantando em algum lugar e o esposo dela está onde? Do lado dela. Ficou até diferente o negócio. Ela não pode ir para um shopping, porque ele fala, vai para onde? Ficou o contrário, está muito apegado agora, entendeu? Aí, às vezes, ela agora quer reclamar. Eu não posso nem sair. Eu digo, não reclame, a senhora passou muito tempo orando o contrário. Então, é porque a senhora orou muitos anos, quando a bênção veio o quê? Veio forte, amém? Queridos, nós vamos começar mais um ano daqui a pouco. E eu sei que a Bíblia diz que uns fazem diferença entre dias e outros não. Eu sei que, de fato, começamos um ano novo a cada dia. A cada dia a gente começa uma nova etapa. Mas eu queria terminar esse ano, um ano que a gente falou tanto em renovo, falou tanto em tantas coisas, dizendo a você que Deus te ama, Deus me ama, e Deus deseja que a gente viva, mas não apenas viva, que a gente viva bem. Jesus, quando nos prometeu vida, não prometeu uma vida qualquer. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E eu queria trazer essa palavra para explicar a você que a mesa está posta, Deus nos ama, mas uma grande parte vai depender de você e de mim. Que Deus lhe abençoe, que coloque isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, deixa eu orar por você. Não quero mover você do seu lugar hoje. Eu queria fazer uma oração onde todos nós pudéssemos nos colocar diante do Senhor. E eu queria, onde você estivesse agora, que você sondasse. Comece sondando o seu coração. Quantos projetos bons, quantos planos bons você pode hoje, diante de Deus, admitir que o seu próprio coração boicotou? Converse com Deus sobre isso. Quantas vezes você olhou para certos modelos que tem aí fora e você não teve inveja? E não teve a sabedoria de observar o resultado desse modelo? Que parece glamouroso, mas o fim deles é morte. Converse com o Senhor. A quem você tem emprestado seus ouvidos? Como é que têm sido as conversas? São conversas que edificam ou são conversas que escarnecem? E se você quer fazer uma boa lista diante de Deus, faça essa. Diga, Senhor, eu quero amar a Tua palavra. Eu quero aprender a ler a Bíblia. Quero ler até me acostumar, até ser um hábito saudável dentro de mim. Diga ao Senhor que você quer aprender a ser plantado, mas não em qualquer lugar. Lugar que você observe e diz, aqui tem água, aqui tem rio, aqui tem bênção. E plantar ali dentro. Converse com o Senhor, quantos projetos você simplesmente abandonou para que fossem cortados, mas hoje você está dizendo, não, eu quero fazer minha parte, eu quero cavar ao redor, eu quero adubar, eu quero cuidar, porque eu vou salvar esse projeto, eu vou salvar o meu casamento, eu vou salvar a minha vida, eu vou salvar o que Deus tem me dado. Converse com o Senhor hoje sobre essa palavra chamada paciência. E peça para Ele desenvolver em você um coração paciente, um coração que espera. Um coração que apenas não louva e não se alegra com os resultados, mas que aprende a se alegrar durante o projeto. Se alegra nos processos, se alegra enquanto as coisas estão acontecendo. Eu quero nessa oração, em nome de Jesus, abençoar você, igreja, abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, não para que apenas você seja feliz,
mas para que você seja próspero do ponto de vista de Deus, para que você tenha uma vida abençoada no Senhor, para que você possa ser alguém modelo para as nações, de alguém que anda com o Senhor, que vive com o Senhor, que respira o Senhor e que multiplica a vida do Senhor. Eu oro assim, abençoo tua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Queria que você gastasse alguns poucos minutos. Procure uma pessoa que está ao seu redor, dê um abraço nela, faça uma pequena oração por essa pessoa, abençoe essa vida. Permita que Deus lhe use nesses dias como um canal de bênção. Declaramos com fé que você é árvore plantada junto a ribeiros de águas, em nome de Jesus, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que você fizer prosperará em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero também, antes de encerrarmos, dar a oportunidade para você que nos assiste através do nosso canal de YouTube, através das redes sociais, você que está aqui. Esse é um momento que Deus também nos anima e nos leva a poder realmente ter um pacto com o Senhor. A palavra de Deus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. A palavra de Deus, a única coisa que Deus quer é que você receba esse sacrifício, receba Jesus, para que Ele possa guiar a tua vida e Ele possa transformar teu coração. Isso começa com uma decisão, dizendo assim: eu quero receber Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele, porque a palavra diz assim: Deus não vai forçar, Deus não vai empurrar, Deus não vai obrigar ninguém. Mas a palavra em Apocalipse 3 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos abrir a nossa porta do meu coração, e essa porta se abre de dentro para fora. Deus quer entrar na sua vida, mas você precisa hoje tomar a decisão, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Até hoje eu dirigi, eu controlei, e eu tomei a decisão de ter a minha vida do meu jeito, mas a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. E eu quero fazer uma oração, porque eu sei que hoje pessoas, aonde estiverem, em algum lugar do mundo, você que está aqui, vão fazer essa decisão, vão fazer essa oração. Eu queria que a igreja estivesse orando, porque existe um momento, nesse momento muitas vezes se levanta uma guerra, uma oposição do inimigo, dizendo: não precisa, não é assim. Isso é uma mentira do inimigo, porque a palavra de Deus diz assim: confesse Jesus com a sua boca, crendo no seu coração, e você será salvo.
E eu quero convidar a igreja que me apoia, amém? Feche seus olhos e repita essa oração. Senhor Jesus, hoje, diante da tua igreja, diante de ti, eu te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. Perdoa os meus pecados, limpa de toda iniquidade. Me ajuda a te servir, a te conhecer e a entender a tua palavra. Muito obrigado por me receber como teu filho. Em nome de Jesus, eu declaro amém e amém. Eu quero também convidar você que quer hoje se reconciliar com o Senhor. Talvez você, por algum motivo, se afastou, se apartou. E se você que está aqui hoje fez essa decisão, se você que está aqui hoje se recebeu Jesus como Senhor e Salvador e fez essa oração de coração, eu quero orar por você. Levanta uma das suas mãos se você orou entregando a sua vida. Glória a Deus por essa família. Oh, que bênção. Se tem alguém mais, eu quero convidar você que está do lado desses irmãos, que ajudem eles a dar aqui, tragam eles aqui. Você que está do lado deles, venham aqui. Nós queremos orar por você. Vem cá, pode vir aqui, eu quero abraçar vocês. Glória a Deus por essa família, que lindo, que bênção. Bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo bom? Bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero que a igreja levante as mãos nesse momento. Senhor, eu quero agradecer por esta linda oportunidade que o Senhor nos dá, porque a Tua palavra diz que hoje existe uma festa nos céus, e hoje os Seus anjos se agradam, se alegram, e hoje existe bênção sendo derramada sobre essas vidas. Eu quero abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais, físicas e emocionais, como foi declarado hoje na Sua palavra, como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dão seu fruto na estação própria, e tudo que eles fizerem vai prosperar. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Abençoa-os, todos aqueles que nos assistem também, que fizeram essa decisão. Nós os abençoamos e os recebemos na Tua família, que é a Tua igreja, em nome de Jesus. Faz um favor, dê uma olhada para lá, virem aqui, essa é a sua família. Sejam recebidos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dê um abraço neles, saia do seu lugar, venham aqui, recebam esses amados na família de Deus. Glória a Jesus, que tremenda bênção.